Sim, a Kátia entrou. Entrou Pimenta Rosa. Sex Shop. Sim. Boa noite, gente. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo... A luz tá boa, o som tá bom. Boa noite, Leila. Boa noite, Tati. Boa noite, Kátia. Vamos começar nossa conversa, nosso bate-papo. Oxalá abençoe. Como vocês estão? Bem, gente, essa live é uma ideia que eu tive para a gente poder conversar um pouco sobre candomblé, tá bom? Sobre o candomblé como religião. Não, Júnior, meu filho, oxalá abençoa, não é nada sobre para ensinar fundamento, ensinar santo, ensinar candomblé, nada disso. É pra gente conversar sobre assuntos comuns e importantes para o candomblé, principalmente para quem gosta e deseja de discutir o candomblé, tá? Fora das casas de santo, né? Conversar com amigos, discutir é uma forma de conversar, tá, gente? Discutir com amigos, discutir com pessoas de outros segmentos religiosos, como a Umbanda, o budismo, o catolicismo, enfim, né? A gente precisa entender a nossa religião, a gente precisa aprender a nossa religião, que é para poder propagá-la e defendê-la, né? Em qualquer momento e em qualquer lugar. Então, o primeiro tema que eu escolhi para essa live foram os dogmas, tá? Os dogmas dentro do candomblé. Nós não vamos falar de dogmas católicos. Nós vamos falar dos dogmas dentro do candomblé. Ale, oxalá abençoa, tá? Então isso é uma live muito importante, que eu acredito que deveria ser ensinado dentro dos terreiros, dentro das casas de santo, tá? Mas que por motivos que eu desconheço não são. Então, nós primeiro precisamos entender o que significa a palavra dogma. O que é dogma, né? O dogma nada mais é do que pontos, regras, tá? Fundamentais e indiscutíveis, tá? Inquestionáveis para uma doutrina religiosa. Esses pontos, essas regras, tá? Elas são construídas dentro da liturgia religiosa, tá? De qualquer segmento, tá? E ela é indiscutível por quê? Porque ela é baseada no mítico, na fé. Então, primeiro nós precisamos crer naquilo que seguimos, tá? Para que esses dogmas se façam verdade na nossa vida e inquestionáveis, tá bom? Boa noite, meu irmão Rodrigo, meu babalaô, tá? Dentro do candomblé existem uma divisão de dogmas, tá bom? O primeiro dogma eu chamei, tá, gente? De dogmas gerais. O que são dogmas gerais? São dogmas que são existentes na África, tá? Levando em consideração que não existe apenas uma forma de culto na África de cada orixá, tá? A África, ela é muito plural. Você encontra várias formas de cultuar o mesmo orixá, diferenciada por regiões e, em alguns casos, até por família, tá? Então, um dos exemplos de dogmas na África que nós temos é Oxum, tá? Oxum é cultuada num território muito extenso africano. E cada lugar cultua Oxum de uma forma, com elementos que ela gosta
o que em outra região já são outros elementos. Então fica difícil da gente definir um dogma específico para um orixá num todo. Tá? Um exemplo que eu posso dar, que me vem agora em mente, sobre um dogma que seja geral, que abrange todo o território, inclusive aqui no Brasil, tá? É o dogma do Agutã ou do Abó, tá? Para quem não conhece, é o carneiro, a ovelha, para a divindade Oiá, tá? É um dogma que existe tanto na África, aonde Oiá é cultuada, ele é Eowó, tá? Nós já vamos falar de Eowó. Ele é um Eowó, então é um dogma. Qual é o dogma? Eowó é o carneiro para a ovelha, para a Oiá, para a divindade Oiá. Em toda a extensão africana onde Oiá é cultuada. E aqui no Brasil também, independente de nação ou axé, tá? Esse animal é uma proibição para essa divindade, para esse orixá. Então a gente pode dizer que esse é um dogma geral, tá? É um dogma que vai abranger qualquer segmento que cultue aquele orixá, tá? Existem outros dogmas que são dogmas de axé, tá? Que são dogmas que só existem dentro de um determinado axé. Aqui no Brasil, eu vou falar dos axés de Quetu, né, que são de tradição iorubá. Nós temos o Ianaçô, nós temos o axé Iamacemalê, nós temos o axé Upoafonjá, nós temos o axé Alaquetu, nós temos o axé Uxumaré, né? E cada axé tem os seus dogmas, tem suas verdades. Como, por exemplo, o Ianaçô, que é comumente conhecido como Casa Branca, né? E o Cantuá não aceitam homens na roda. Isso é um dogma que deve ser respeitado, tá? Para eles, a roda não é feita para homens, apenas para mulheres. E existe uma explicação coerente dentro desse axé que vai fazer a gente entender essa proibição do homem dentro da roda, tá bom? E isso é indiscutível para quem é daquele axé. E dentre outros, né? Outros dogmas que existem dentro de muitos axés. E existem também dogmas que eu intitulei como dogma da Ebé, né? Ou do Ilê-axé, ou seja, da Casa de Santo, ou da comunidade. Que são dogmas específicos daquela comunidade ao qual você pertence. E se você pertence àquela comunidade, não cabe a você contestar esse dogma. Ah, mas na comunidade vizinha não tem, tá? Porque lá na comunidade vizinha nós vamos ter outros dogmas. Aqui na nossa deve-se seguir esses dogmas. Por exemplo, tem casas axés, né, casas menores, famílias, eu vou colocar como famílias, né, que, por exemplo, não se faz nada na segunda-feira. Tá? Se mantém a segunda-feira como um dia de silêncio, assim como a maioria mantém a sexta-feira, por ser dia de Oxalá, onde muita gente não toca tabaco, não joga búzio, não faz ebó, não faz bori, não faz nada, né? Apenas respeita aquele dia como um dia de silêncio, como um dia de descanso. Tem casas que faz a mesma coisa às segundas-feiras. Ok? Então, se alguém pertence àquela casa, os membros daquela casa têm que respeitar aquela segunda-feira, independente se as outras casas, tá, respeitam ou não. Tudo bem? Então, esses dogmas são dogmas de Ebé, são dogmas de Ilê-axé. Por exemplo, o Iaô que não pode ir na praia dentro de um ano. Tá? O Iaô que não pode beber, e etc, e etc. São dogmas que são indiscutíveis. Eu vejo muito aqui nas redes sociais pessoas querendo discutir, tá? Querendo obrigar
impor regras sobre a casa do outro, sem entender de onde aquela casa vem, de que raiz aquela casa pertence. Então a gente não pode, o nosso papel como religioso não é criticar, não é atacar, tá? É entender, é respeitar as diferenças. Se o nosso culto, que é o candomblé, que é uma religião brasileira, é baseado dentro do culto ao orixá africano, ou seja, o culto que provém de África, e lá na África existem variedades em formas de culto, tá? Aqui no Brasil, nós vamos ter a mesma coisa. E sem essa ideia de que se inventa, se tira da cartola. Não, nada é tirado da cartola. Nós somos uma religião ancestral, aonde o conhecimento do mais velho é passado para o mais novo. Tá bom? A forma de passar esse conhecimento tem mudado muito, graças à tecnologia, à erudição das pessoas, o entendimento do indivíduo como cidadão, tanto na sociedade quanto na religião. Então, isso elucida melhor o ensinamento, tá? Nós temos lugares que têm cursos bons, tá? Outros que têm cursos que ensinam cerimônias que são que são segredo, mas que também não cabe a mim julgar se está certo ou se está errado, porque eu tenho o seguinte pensamento: aonde há oferta é porque há procura, tá? E a procura às vezes pode ser por falta dessa passagem de ensinamento, né? Desse ciclo de aprendizado. As pessoas compram para dizer... Como assim? Não entendi. As pessoas comparam para dizer se é certo ou errado. Ah, sim, Luan. As pessoas comparam, né? Eu costumo muito dizer que quem se cita muito ou cita alguma coisa, porque na casa da mãe fulana, na casa do pai ciclano, não tem embasamento. É errado a gente fazer citações para poder querer embasar o nosso certo e querer julgar o outro como errado. Isso não é correto, tá bom? Não pode haver comparações, tá? Isso não existe. Nós somos únicos, nós somos pessoas únicas, tá? Ninguém nunca vai ser igual a ninguém, uma cópia fiel, não vai. A gente segue dogmas, tá? Dentro daquela raiz, dentro daquele axé que a gente professa, mas isso não quer dizer que isso seja uma verdade universal, tudo bem? Então, passando para os dogmas, que foi o que eu vim falar aqui, o que me impulsionou ao primeiro tema ser dogma? Porque as pessoas eu ouço muito dizer assim, o candomblé não tem regra, o candomblé não tem lei, né? A igreja tem não cobiçarás, não matarás, não roubarás. O candomblé não tem isso. É um engano. É mais uma falha, né, desse processo de ensinamento no candomblé. Existe, só não é passado para as pessoas, né? E eu aqui vim tentar passar isso para vocês, né, nessa primeira live. E espero mesmo de coração que vocês compartilhem esse conhecimento. Eu não quero o conhecimento para mim nem só para vocês, mas o conhecimento para todo mundo, para a gente poder tentar fazer um candomblé melhor. Não é mudar o candomblé. Nunca podemos mudar um candomblé, porque o candomblé ele é tradição. Ele já existe aqui há 4 séculos praticamente. Tá bom? Então quem somos nós agora para poder mudar isso? Para poder dizer que isso é errado? Tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou falar aqui como dogma no candomblé é a bondade e a benevolência. Que em Yorubá se chama oré, tá? Oré é a bondade e a benevolência. O que é isso, tá? A bondade é a bondade em ânimo, tá? Em vontade sobre alguém, tá? Sobre o próximo. Coisas que nós devemos praticar
sempre, tanto dentro quanto fora da nossa casa de santo, tá? E isso tem que ser sem objetivos pessoais, tá? Não é você ter bondade por alguém para algo, não. É ter pelo fato de ter, por querer praticar, por querer agir. É ter boa vontade sobre uma pessoa. Ter boa vontade muitas vezes é ouvir aquela pessoa, mesmo que a gente não entenda, tá? A gente precisa ouvir. Isso é ter bondade. É um dos exercícios que devemos fazer, principalmente quem é dirigente de uma casa, né? Quem é babalorixá, ialorixá, babalaô, babá de umbanda, que seja, né? Precisa ter isso. Um outro ponto, um outro exemplo, sobre esse oré, é você fazer um jogo de búzio para pessoa sem pretensões, tá? É fazer um bori na pessoa, é você dar uma consulta para aquela pessoa, tá? O que muitos chamam de caridade, né? Mas o africano ele entende como bondade, como oré, tá? É fazer sem cobrar ou sem querer algo em troca, porque às vezes não está tanto no dinheiro, tá? Mas está em fazer aquela pessoa submissa, aquela pessoa escrava, então você não praticou bondade, tá bom? O próximo dogma que eu trouxe aqui é o suru, tá? Que é a paciência, tá bom? O que é a paciência? É não perder a calma, é não reclamar, é saber esperar. E isso dentro do candomblé, gente, tem que ser um exercício horário, não é nem diário, é horário. Porque lidar com pessoas dentro de uma comunidade é muito difícil, porque são pessoas com personalidades totalmente diferentes, convivendo dentro de um ambiente onde se tem muito trabalho, tá? Então a paciência é algo que deve ser praticado de hora em hora, sabe? Que assim a gente consegue ter, né, um convívio melhor. Que exemplo nós seríamos, né, eu poderia dar para você sobre paciência? É a paciência na melhoria de vida, seja na vida material ou na vida espiritual. É ter a ideia que o candomblé não é mágica, tá? Que a gente não faz mágica. Boa noite, gente, quem tá entrando agora, Oxalá abençoa, a Luciana Gambutinha, né? Ana Laura, tá? Sejam todos bem-vindos. A Jaque, que eu vi aí entrar também, tá? Sejam todos bem-vindos. Júnior, que entrou agora. Ana Paula Velmon também, Oxalá abençoa. Fiquem à vontade, gente. Continuando, né? Esse é o grande exemplo da paciência. Um outro ponto sobre paciência que, na minha opinião, deve ser mais exercida ainda dentro do candomblé é o crescimento hierárquico dentro do candomblé. Hoje em dia, eu percebo jovens, né? Jovens que eu digo não é jovem de idade somente não, tá? Jovens abiãs, né? Recém-entrados no candomblé, que querem pular etapas, que já querem estar num ponto alto da hierarquia. Todo local precisa de hierarquia. E a Casa de Santo não é diferente. A EBE não é diferente. Tá bom, gente? E pra gente galgar novos degraus, né? Pra gente chegar a um ponto mais alto da hierarquia, precisamos de paciência. Paciência com o quê? Paciência com o tempo. Porque só através do tempo é que nós vamos alcançando essa maioridade dentro do candomblé, que é a elevação hierárquica dentro da nossa casa de santo. Lembrando que a gente possui grau hierárquico dentro da nossa casa. Na casa de um visitante, nós somos visitas. Somos tratados como visitantes, ok? A gente não pode impor. Se nós somos reconhecidos ao chegar na casa de alguém, aí fazemos valer o nosso lugar.
Se não, a gente continua parado, assistindo, louvando, batendo palma. Isso é até uma questão de educação espiritual. O próximo dogma é o Ibura, que é a promessa, que é o juramento. Que juramento é esse? Que promessas são essas, tá? São acordos orais que nós fazemos, que nós firmamos durante vários momentos e cerimônias no candomblé, inclusive na iniciação, tá? Para com as divindades e para com aquela casa de santo que a gente está entrando para poder fazer parte, tá bom? E a quebra desses juramentos não são boas, porque você está quebrando a sua palavra, tá bom? Então, desde o momento em que você abaixa a sua cabeça perante um segmento, tá? E aceita em forma de juramento, tá? Em forma de promessa, a seguir aquelas regras, tá? Nós temos que, a pessoa tem que seguir. A gente não pode quebrar, a gente não pode desfazer, né? E aí vem um ditado que é muito comum, porque a pessoa não quer mais, por algum motivo, ela não quer mais seguir aquelas regras, ela rompe com aquela casa, vai para outra casa e assim sucessivamente. E aí vem aquela frase popular que pedra que muito se move não cria limo, tá? Quem é de vários lugares, na verdade, não é de lugar nenhum, porque não sabe de onde é, ok? Então a gente não pode quebrar essas promessas, esses juramentos que nós fazemos, tá? Outro dogma que eu trago para vocês aqui é o Ó, que é o respeito, é a honra, tá? Muito, inclusive, muito considerado pelo africano, tá? O que é a honra? É a gente ter uma conduta virtuosa, não só dentro da EBE, como na nossa vida pessoal, tá? O que é ter uma conduta virtuosa dentro da casa de santo? É crer e obedecer os desígnios das divindades. Isso está principalmente focado para os babalorixás e alorixás. Porque nós não somos os donos dos orixás. Nós somos os servos dos orixás. Então a gente precisa ter uma conduta honrosa e fazer aquilo que é designado pelo orixá, e não aquilo que a gente quer, e não aquilo que convém com o nosso pensamento, ou com o nosso comodismo, ou com a nossa zona de conforto. Ok, gente? O próximo dogma é o Uluoto. As palavras são meio difíceis, eu vou dar as palavras, mas eu vou ficar colocando em português, tá? Depois eu vou fazer postagens aqui na página com esses termos escritos e o que eles significam, né? Tudo isso que eu estou falando aqui. Esse dogma, ele é você ser sincero, é você ser verdadeiro, tá? A pessoa sincera é a pessoa verdadeira. Mas verdadeira com o quê? O que quer dizer isso? O que quer dizer ser sincero, ser verdadeiro? É ser límpido. É ser transparente. Tá? Me perdi ali, me achei. Tá, gente? Transparente aonde? Nas atitudes. Não adianta querer esconder do orixá a nossa verdadeira essência. Das divindades a gente não consegue. Eles veem se nós estamos sendo límpidos, se nós estamos sendo transparentes. Quando a gente tenta esconder alguma coisa, tá? A gente embaça a visão da divindade sobre nós, sobre o nosso ori, tá? Sobre o nosso Iwa, que é o nosso caráter, que eu vou falar daqui a pouco. Então a gente não está sendo tão verdadeiro assim, tá bom? Um exemplo disso é a gente sempre externar para as divindades ou para o dirigente da casa ao qual vocês pertencem, tá? O que vocês realmente sentem, tá? O que vocês realmente querem, o que vocês realmente esperam da religião, daquela casa de santo,
tá? Lembrando que o candomblé ou qualquer outra religião não é um escambo, tá? Não é troca, não é moeda de troca. Eu vou fazer para receber. Não. As divindades, elas estão para serem cultuadas, adoradas. Quem precisa fazer somos nós, tá? Então, ser sincero e ser verdadeiro perante isso é muito importante. O próximo dogma, tá? É o Lododó, que é ser justo, tá? O que é ser justo dentro do candomblé? É você discernir sobre um acontecimento sem ponderar interesses e ou sentimentos pessoais. Ou seja, é você olhar uma situação ou uma pessoa dentro da casa de santo e julgá-la pelo ato dela, e não pelo que ela é, e não pelo sentimento ou relação que você tem com essa pessoa, tá? Ela deve ser julgada pelo feito. Pode ser uma pessoa que sempre foi uma excelente pessoa dentro da EBE, ok? Mas ela errou naquele momento, então ela merece ser julgada. E para ela ser julgada, nós precisamos ser justos, ok? Isso serve tanto para o Babalorixá, como o Ebome, o Ogã, a Ekede, o Iaô, até mesmo o Abiã, tá? Um exemplo, tá, gente? Sem levantar polêmica. O Abiã, o Iaô, que é extremamente maltratado e humilhado pelos mais velhos, ou até mesmo pelo seu sacerdote ou sacerdotisa. Ele merece um julgamento. Aquela pessoa que está cometendo aquele erro, merece ser julgado. Será que aquela pessoa merece ser humilhada de tal forma? Tá? Isso ajuda muito no nosso entendimento como candomblecista, tá? E nos evita a lutar contra essa hierarquia humilhante que existe, infelizmente, em algumas casas de candomblé. Ok? O outro dogma que eu trouxe aqui foi o Ifeni, tá? Que é a caridade. E aí sim nós vamos falar de caridade. O que é a caridade dentro do candomblé? É você agir em palavras e ou ações para ajudar o próximo, sem visar nenhum tipo de retorno para a satisfação pessoal. Tá? Porque às vezes o que a pessoa precisa não é um jogo de búzio, não é um ebó, é ouvir, né? Escutar a dor do outro, né? Escutar o problema do outro, orientar em palavras, sabe? Sai dessa, fica nessa, melhor aqui, melhor ali, aconselhar. Isso é a caridade para o africano, tá? Mas a caridade de verdade. Não é aquela caridade midiática, onde eu vou ajudar as pessoas, mas eu vou divulgar a minha ajuda. Isso não é caridade. Tá? Isso é o ato, né, de você dar alguma coisa para alguém para se autopromover. Então isso não é ser caridoso. Ok? O outro ponto é o EO, né? Que o Babalaô Rodrigo até colocou a tradução aí como proibição. Realmente são as proibições, são os tabus que existem dentro do candomblé. Como eu falei, eles podem ser pelo orixá, eles podem ser pela casa de santo, ou eles podem ser pela nação ou pelo axé que você pertence. O que é esse tabu, essa proibição? Qual é a importância deles, né? Porque vale muito a gente se perguntar isso, tá? Mas por que eu tenho que obedecer essa regra? Por que esse tabu? Por que essa proibição? Tá? Eu não gosto nem de usar muito a palavra proibição, porque se o candomblé é uma religião que nos dá o livre-arbítrio na íntegra, né, desse termo, ele não pode proibir. A única coisa que ele diz é, se você fizer, você vai ter consequências ruins. E a decisão de fazer ou não é de cada um. Não é uma verdade? Então, na verdade, esses tabus eles servem para manter o equilíbrio entre o material e o espiritual. Tá bom?
É para isso que servem os tabus, tá? E ele age em todos os aspectos da nossa vida. Não é somente na vida religiosa. Por um exemplo, tem pessoas que têm tabu da carne vermelha, come carne bovina ou suína, se empola, passa mal, que pode ser uma reação alérgica. Tá? Pode não ser um tabu. Nem sempre o tabu ele vai se manifestar como um mal físico no corpo. Ele pode trazer outro tipo de negatividade. Tá? Ajuda, esses tabus também ajudam a gente a não ter contato com elementos da natureza que trazem negatividade para a nossa vida. Ok? Porque às vezes a gente está negativo, não é uma demanda, não é uma reza, não é uma feitiçaria contra a gente. É porque a gente teve um contato com a natureza, com algo que nos trouxe energia ruim. Tá? A natureza é feita de equilíbrio. Ela não é só feita de coisas boas, tá? Que só fazem bem, desculpa. Só fazem bem. O melhor exemplo disso, nós temos inúmeras ervas que curam e inúmeras ervas que matam, que são folhas venenosas. Ter contato com folhas venenosas vai fazer a gente morrer. Os EO estão aí para isso. Tá? Os tabus estão aí para isso, para que a gente não tenha contato com nenhum elemento que seja nocivo para a gente, que venha trazer negatividade para a nossa vida. Ok? Não está nada ligado, por exemplo, a orgulho ou a vontade de uma certa pessoa. Ok? E o último que eu vou falar aqui como dogma é o Iwa, como eu falei antes. É o caráter, é o bom caráter, é a conduta de uma pessoa. Não é somente a conduta de uma pessoa na frente de alguém ou dentro da casa de santo, tá? É a conduta da pessoa, dela com ela mesma, principalmente quando ela está sozinha. Nós só conseguimos ser a gente quando estamos sós, sem ninguém, tá? E é aí que entra o nosso caráter. Quem somos quando estamos sozinhos? Quais são os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas ações? Não é? O caráter, ele é muito válido dentro do candomblé. É o que o africano mais exalta. É o caráter de uma pessoa. Tá bom? O caráter nosso é construído com as nossas ações. Tá? Boas ações geram bom caráter. Más ações geram caráter ruim. Tá? E essas ações são ações no dia a dia. Não adianta a pessoa chegar na casa do candomblé, fazer suas obrigações, suas oferendas para os orixás, mas sair da casa do candomblé e ser uma pessoa ruim na vida. Não ter ações boas. Não verbalizar coisas boas, ser uma pessoa fofoqueira, ser uma pessoa invejosa, maliciosa, sabe? O caráter dela é ruim, então ela não vai ser vista pelas divindades como uma pessoa de bom caráter, tá? Um exemplo de não ter um mau caráter é não matar, não fazer mal a si próprio ou à natureza, tá? Não fazer mal à natureza é o principal. O candomblé é o culto à natureza. Então a gente não pode fazer mal à natureza. Se a gente destrói a natureza, a gente fica sem a força do candomblé. Não temos mais aonde cultuar o candomblé. Ok? Uma outra forma de não ter esse mau caráter é não agredir, tá? Não destruir o outro, a si próprio ou ao outro. É preservar, tá? É cultuar a vida. Tudo bem? Então esses são os principais dogmas do candomblé. São esses dogmas que nós temos que levar para a vida, tá? Como religioso. Existe uma grande diferença
entre ter fé e ter religiosidade. Ter fé é crer, é acreditar. A gente pode ter fé em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Agora, ser religioso é praticar a religião, é praticar a fé, é estar dentro da religião e não apenas dizer que pertence a ela. Tudo bem? E agora eu vou falar uns antônimos sobre esses dogmas que eu falei para vocês poderem entenderem, se vocês quiserem anotar. Também depois eu posso até colocar aqui na página do Instagram. Outra coisa, se vocês quiserem opinar sobre temas, tá? Podem comentando, me mandem no direct, tá bom? Que nós vamos montando cada semana um tema diferente e eu quero um tema que vocês gostem, né? Que vocês vão se interessar. O dogma da bondade. Oxalá abençoe e bênção, Vanessa. Eu sei, hein? Vamos lá. Dogma da bondade, né? O que é contra esse dogma? A ganância, o ethos. O que é o ethos? O status, tá? Você não consegue ter bondade e benevolência sendo ganancioso ou inflamando o status. Contra a paciência e insubordinação. Você nunca vai ter paciência se você for insubordinado. Se você não tiver paciência para esperar ou aceitar que as coisas não são da forma que você queira. Contra a promessa e o juramento, tá? Irresponsabilidade. É você ser irresponsável com aquilo que você fala. Não cumprir com os seus juramentos. Não cumprir com as suas promessas. Não cumprir com a palavra que você dá. Ok? Sinceridade e verdade, a mentira. É você ser mentiroso. É você contar em verdades, tá? Para poder tentar justificar a sua ausência ou a sua falha. Contra o justo, né? Contra a justiça, a própria injustiça. É você julgar o outro e falar o outro baseado no que ele é ou no que você sente por ele. Então, na verdade, você não está sendo justo. Você está sendo interesseiro, você está sendo injusto. Tá? Então, contra a justiça, a injustiça. Contra a caridade, o próprio interesse. Fazer algo para alguém que seja um conselho, como foi o exemplo que eu dei, visando algo em troca, tá? Algo material ou imaterial, mas visando alguma coisa em troca. Isso não é fazer caridade, isso é um jogo de interesse. É você fazer um carinho esperando receber um carinho de volta. Que é a proibição, né? O que é contra esses tabus? A falta de hierarquia, a ausência de hierarquia. É quando você não sabe o seu local dentro da casa de santo, dentro da EBE, tá? E não respeita. E quer fazer o contrário. Achar que pode passar por cima de qualquer regra. Ok? Isso é falta de hierarquia. É falta de você saber o seu lugar. E contra o caráter, né? Eu já falei, são as ações ruins. É você roubar, é você matar, é você ser uma pessoa de má índole. É você ser uma pessoa de má índole. Ok? Então isso é contra o Iwa, que é o mais importante para o africano. Ok? Para fechar aqui a nossa live, eu trouxe 3 frases importantes, tá? Uma delas, uma pessoa que não tem caráter é e será sempre a sua própria ruína, ok? Às vezes o mal, a negatividade não está no mundo, está dentro da própria pessoa, ok? Próxima frase, o resultado de um bom caráter é uma boa reputação. Então, uma pessoa de bom caráter, ela tem uma ótima reputação, ela é vista pelas outras pessoas, tá? Como uma pessoa de caráter firme.
levando em consideração que sempre vão existir aquelas pessoas que não nos querem bem, né? Que não aceitam o nosso jeito de ser. 10. Mas em grande maioria, nós vamos ter pessoas que vão exaltar o nosso caráter. E por último, o caráter é o que mais pesará em nossa vida no retorno, no pós-morte. Quando a gente volta para os Oruns, é o caráter que nós tivemos aqui no Aie, é quem vai pesar muito na decisão para qual Orun o nosso espírito será enviado. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da live. Nós faremos outra, né? Semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite. Não sei o tema ainda. Se vocês quiserem, deixem lá na caixinha, tá? Sugestões que a gente traz tema aqui. Se forem sugestões pequenas, podemos colocar até mais de um tema durante a live. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham jogado. Essa foi uma live em experiência, tá? Porque é a primeira vez que eu faço isso. E quero que tenha valido muito a pena para vocês, que façam vocês refletirem como religiosos, tá? Não só dentro do candomblé, dentro da Umbanda, dentro do culto ao Ifá, à santeria, ao esoterismo, né? Que são até mesmo ao espiritismo. Sendo que o espiritismo, ele já diferencia de todos os outros, né? Eles já ensinam, eles já educam, eles já doutrinam as pessoas a terem esses tipos de ações e sentimentos que nós acabamos de discutir aqui, tá bom? Então eu espero todos vocês, tá? Na próxima semana, ok? E um beijo a todos aí a quem eu não falei, tá? Sheila, Diogo, a Lívia, né? Com anos que eu conheço a Lívia também, Ingrid, Tracy, que também tá aí ligada, aos meus filhos de santo, aos meus netos que estão me assistindo, eu acredito que estejam, né? Um beijo grande para vocês, espalhem mais para todo mundo, pra gente poder fazer desse bate-papo aqui. Tia Cristina também, faça desse bate-papo aqui nosso algo produtivo para a nossa religião, né? Rodrigo, também do Fonetim de Oxumaré, o Dolfono de Airá também falou, Gamutinha, Miriam, Iago, meu pai Iago, o Gan, filho do meu amigo, meu grande amigo, meus grandes amigos, né? Pai Wilson, Indy, tá? Espero vocês na próxima semana. Por favor, mandem bastante tema. Se for tema que não precise de uma live, eu faço até postagens, tá? Bruno também, o Gambruno, tá? Tânia, eu espero vocês na próxima terça-feira pra gente poder conversar mais, né? Pra gente poder ter um bate-papo legal. Eu tô achando um jeito, uma forma de fazerem vocês participarem da live, tá? Com perguntas, opiniões, tá? Cello, meu irmão, Oxalá abençoe a bênção. Obrigado pela presença. Para vocês poderem participar também mais ativamente, para não ficar essa coisa chata, só eu falando, e vocês poderem mandar pergunta também, tá bom? Marcela, um beijo, Marcela, ok? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser e Ele vai querer, ok?